Bom, pessoal, vamos lá fazer alguns exemplos para vocês entenderem um pouco essa ideia aí da dilatação linear. Acompanhe comigo no livro, página 64, tá? E vamos resolver o exercício R1, R2 e R3. Então, vamos começar. R1. Ó, ele fala assim, os trilhos de uma ferrovia são assentados com pequenos espaços entre si para evitar deformações e rompimentos caso a temperatura aumente. Lembra daquele caso do exemplo que eu discuti com vocês. E qual é o coeficiente de dilatação linear do material? Ou seja, a pergunta é qual é o alfa? Então, ele quer saber quanto vale o alfa. Essa é a pergunta do exercício. Vamos ver o que ele fornece para a gente de dados. Qual o valor do coeficiente de dilatação do material que compõe o trilho, que tem comprimento inicial de 1 metro. Então, ele disse que o L0 é igual a 1 metro. E que sobre variação de 10 graus Celsius, então ele deu ΔT, variação de temperatura, variou 10 graus Celsius. Ele teve o seu comprimento aumentado em 0,01 centímetros. Então, ele deu também o ΔL, que é a variação de comprimento, 0,01, só que centímetros. O que eu vou fazer agora? Para achar o coeficiente de dilatação, que é o alfa, a melhor formulinha para isso é aquela do ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu só preciso tomar um cuidado. Lembra que eu disse, pode calcular em metro, distância, pode calcular em centímetro, mas não pode fazer salada de fruta. Uma unidade ele deu em metro, a outra ele deu em centímetros. Aí a gente tem que deixar igual, ou deixar as duas em metro, ou deixar as duas em centímetros. Eu vou deixar as duas em metro, tá? Então, vamos resolver. ΔL, ele deu esse valor em centímetros, só vamos copiar ele e passar para metro. Então, vai ficar 0,01, passando para metro, centímetro para metro, sempre multiplica por 10 a menos 2. Essa é a regrinha. Então, multiplicando por 10 a menos 2, pronto, passei o tamanho do ΔL para metro. L0 vale 1 metro, tá ali bonitinho. Alfa é o que ele quer saber, que é o coeficiente. E a variação de temperatura, ele diz que foi de 10 graus. Então, tá aí os valores. Vamos melhorar essa resposta. Então, isso daqui, ó, eu vou dar essa vírgula. Então, vai ficar 1 vezes 10. Aqui o número está aumentando, porque era 0,001. E agora está vindo 1. Então, se ele aumenta, esse aqui vai diminuir. Como eu aumentei duas casas, ele diminui duas casas. Então, se era menos 2, vira menos 4. Isso é igual, aqui, ó, 1 vezes 10 vai dar 10 vezes alfa. Quem está multiplicando o alfa vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 10. Esse 10 que passou dividindo, ele está elevado a 1, ele é 10. Quando eu passar ele para cima, lembra que o expoente vai com sinal contrário. Como ele é mais 1 de 10, então ele vem menos 1. E aí, encontrando o menos 4 que já estava ali, eu tenho que o alfa vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, soma menos 4 com menos 1, e a unidade do coeficiente de dilatação linear, né, é exatamente 1 sobre grau Celsius. Então, você coloca isso barra grau Celsius. É assim que a gente fornece a unidade de coeficiente de dilatação linear. Pronto, resolveu o R1. Era esse o exercício. Vamos ver o R2 agora. O R2, ele dá um gráfico para a gente. Deixa eu copiar o gráfico para a gente discutir melhor os dados. E aí eu vou resolver com vocês. Deixa eu ver onde eu resolvo o R2. Eu vou resolver o R2 aqui em cima, tá? Que é o R3 é mais curtinho, cabe ali. Então, deixa eu só copiar o gráfico. Aqui é um gráfico de tamanho em centímetros por temperatura em graus Celsius. E aí, ele faz aqui para a gente uma reta.
mostrando que ela começa em 200 e aqui ela chega em 200,046. Deixa eu ter que fazer mais, continuar ele aqui. Pronto. E aqui mostra que foi uma variação de 10 graus Celsius. Então, vamos lá, vamos ler o exercício. Ele fala assim: o gráfico abaixo representa parte dos dados colhidos em uma experiência realizada no laboratório com o objetivo de determinar o coeficiente de dilatação linear da barra. Então, novamente, a pergunta dele, né, ele vai fazer duas perguntas, mas eu já estou vendo que ele quer saber quanto vale, de novo, o alfa desse exercício. E aí ele fala, os dados foram colhidos a partir da temperatura de 0 graus Celsius, que é exatamente a referência aqui do eixo, né? E o que acontece depois? Calcule o coeficiente de dilatação linear do metal. A princípio parece que não tem dado nenhum, mas todos os dados estão no gráfico, e é de lá que eu vou tirar, então, as referências para conseguir calcular. É um exercício como o primeiro. E aí eu vou usar a mesma formulinha e eu mostro no gráfico como é que eu tiro os valores. Então aqui vai ficar ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, o que é o ΔL? O ΔL vai ser a variação de tamanho. Ele era 200, virou 200,046. Ou seja, 200 menos 200,046 é só essa diferençazinha aqui que vai sobrar de ΔL. Então, a diferença é 0,046 centímetros. Isso é igual a L0. Qual o tamanho que ele começou? Ele começou com um tamanho de 200. Então, esse é o L0. Alfa eu quero descobrir. E o ΔT, eu vejo, para chegar até esse valor de 200,046, ele teve que aumentar 10 graus Celsius. Então, minha referência aqui de temperatura, de variação, vai ser o 10 graus Celsius. Aí, vamos resolver isso. Esse daqui eu vou deixar em notação também. Então, eu vou tirar essa vírgula, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Vai virar 46 vezes... Andei 3 casas, então 10 a menos 3. Isso é igual. Aqui, 200 vezes 10 é 2.000. Eu também vou deixar em notação. 2.000 é 2 vezes 10 a mais 3. E isso vezes o alfa, que é o coeficiente. Quem está multiplicando o alfa, vem para o outro lado dividindo. Então, como vai ficar? Alfa é igual a 46 vezes 10 a menos 3, dividido por, foi dividindo, 2 vezes 10 a mais 3. Quando eu fizer essa divisão, alfa é igual a 46 dividido por 2, olha porque é importante trabalhar com notação. Sem calculadora, dá para você fazer os cálculos de boa, né? Não estou dividindo 0,046 por 2.000, né? Eu consigo dividir 46 por 2, dá para fazer de cabeça, 23. Vezes, agora o expoente, o que está acontecendo? Aqui é 10 a mais 3. Quando eu jogar para cima, vai menos 3, troca o sinal. E lá ele encontra o menos 3, que já existia. Então, menos 3 com menos 3, fica 10 a menos 6. Posso deixar a resposta assim mesmo, aí coloco aqui barra graus Celsius, que é a divisão, e pronto, calculei qual é o coeficiente de dilatação linear do material que está ali no gráfico. E tem A resolvido. Vamos ver agora qual é a pergunta do item B. Considere linear a variação de comprimento do corpo até que a sua temperatura atinja 30 graus Celsius. Qual é o comprimento da barra nessa temperatura? Então, se ele continuasse aqui até os 30 graus Celsius de variação, qual seria o valor ali da barra, né, o novo valor dela? Então, vamos calcular. Para calcular esse valor, o que eu vou fazer? Eu posso usar aquela segunda formulinha, né, do L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Por quê? Ele quer saber qual o valor do final. Eu tenho o inicial,
que é o 200. E 1 é da fórmula. O alfa acabei de achar, no item A. E o ΔT é o que ele pediu, 30 graus. Então já está pronto para calcular qual é o valor do L. Então L vai ser igual a L0, 200, que é sempre esse o valor, multiplicado por 1, mais alfa, acabei de achar, 23 vezes 10 a menos 6. Temperatura, ele pediu para variar 30 graus. Então coloca 30. E aí, resolvendo isso daqui, L é igual a 200, 1 mais, resolve a primeira multiplicação. Então, 23 vezes 30, eu vou colocar só o vezes 3. 3 vezes 23 dá 69. Então, 69. Só que sobrou 10 aqui ainda. Esse 10 eu jogo para o expoente. Então, é 10 elevado a mais 1, com menos 6. Então, fica 10 a menos 5. Tá? Então, eu trabalho 3, vem com o número. E o 10, que estava multiplicando 3 para dar 30, eu interajo com o expoente para diminuir ele. Então, fica 10 a menos 5. Aumentar ele, no caso. Né? Fica 10 a menos 5. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma distributiva para conseguir somar isso. Quando eu fizer a distributiva, 200 vezes 1, 200. Mais 200 vezes 69. Então isso aqui vai dar... De novo eu vou separar. Ao invés de colocar 200, coloco 2 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Então, só o 2 vezes 69 dá 138. 10 ao quadrado, que sobrou 200, vezes o 10 a menos 5, vai dar o 10 a menos 3. E aí, para conseguir somar, eu tenho que tirar esse expoente, porque senão eu não somo. Então, eu tenho que sumir com esse expoente daqui. Eu só posso somar quando os expoentes são iguais. Então, o melhor jeito de somar é sumir com ele e virar número, porque o 200 já está número, sem expoente. Então, o L vai ser igual a 200 mais. Quando eu sumir com essa vírgula, eu vou andar ela 3 casas, porque é 10 a menos 3. Então, a vírgula está aqui. Então, ela fica 1, 2, 3. E aí, esse número virou 0,138. Agora, eu posso somar 200 mais 0,138. Eu tenho que o novo tamanho do fio, da barra, né, vai ser de 200,138. Unidade, eu estou usando o tamanho em centímetros, então continuo usando aqui em centímetros. Pronto, calculei o valor do item B do exercício. Tá? Era isso. Para encerrar, vamos fazer o R3. Então, deixa eu deixar aqui o R3, aonde o R3 ele coloca uma figura para a gente, que eu vou copiar ela. Então, tem um terreno aqui meio assim, e aí ele fala que ele usou um material A, e aqui uma coluna de um material B. E ele quer que ambos segurem uma ponte, né, em linha reta. Então, em dias quentes, ele sabe, vamos ler, ele fala assim, que 2 colunas de comprimento iniciais, onde eu tenho a primeira valendo L0, que é a coluna A, e a segunda, que é L0, coluna B, né, sustentam uma plataforma que deve permanecer sempre na posição horizontal. Seja qual for a temperatura que essa estrutura estiver submetida. Qual relação deve existir entre os coeficientes α, coeficiente de dilatação linear do material A, e o coeficiente linear de dilatação do material B, que é o αB, para que a plataforma permaneça horizontal, independente da temperatura? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho tamanhos diferentes dos materiais e são materiais diferentes também. E eu quero que em dias quentes um não dilate mais com o outro, porque senão essa estrutura vai, se um dilatar mais que o outro, ela vai ficar, né, tipo, inclinada. E eu não quero, eu quero que ela sempre fique retinha. O que eu preciso garantir? Que a dilatação que ocorrer no material A
tem que ser exatamente igual à dilatação que ocorrer no material B. Então, essa é a minha fórmula de garantia que eu preciso começar a resolver o problema. Precisa ser igual, porque se for diferente, a ponte vai entortar, ela vai inclinar. Variação do LA. Vou pegar a formulinha. Acabamos de ver. Variação de um tamanho é igual a L0 vezes o coeficiente vezes dilatação de temperatura. Então, como é o corpo A, vai ser o tamanho inicial do A vezes o coeficiente de dilatação do A vezes a variação de temperatura do A. Como a variação de temperatura é do ambiente, não é do material, eu não vou identificar com a letra A, porque é da natureza, tá? Tanto faz, vai esquentar igual o corpo A e o corpo B. Isso tem que ser igual. O ΔB, pega a formulinha de novo. O ΔB vai ser igual ao tamanho inicial de B vezes o coeficiente de dilatação do material B vezes a variação de temperatura, que é da natureza, que vai ocorrer lá. Como os dois, tudo é multiplicação, e os dois vão dilatar a mesma temperatura, então eu posso cancelar. Se dilatar, aumentar 1 grau, aumentar 100 graus, vai dar na mesma, porque os dois estão perto um do outro. Então os dois vão receber a mesma temperatura. Então é igual ao valor de ΔT e ΔT. Só os outros que são diferentes. Como ele pediu uma relação entre os coeficientes de dilatação, eu vou deixar esse daqui, ó. Então, ΑA. O ΑB está do outro lado multiplicando. Então, vem para esse lado dividindo. Então, coloca aqui ΑB. Isso vai ser igual. Do outro lado, já tinha o L inicial do B. E esse L inicial do A que estava multiplicando aqui, vou jogar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, L0 do A. E essa é a relação que precisa existir para que ele não entorte. Então, o coeficiente de dilatação do A dividido pelo coeficiente de dilatação do pilar B tem que ser igual ao tamanho inicial do B dividido pelo tamanho do A. Então, pelo que dá para ver aqui, o A tem um tamanho menor do que o B. Significa que dentro da dilatação do A, deixa eu ver como que funciona aqui. Se ele é pequeno, então é porque a dilatação dele também é pequena, senão ele dilataria mais, tá? Então o B é maior, então nessa proporção de relação de coeficientes de dilatação, eu garanto que, porque um dilata mais que o outro, eu compenso no tamanho dos pilares um em relação ao outro, né? Para que sempre fique estável, sempre fique linear, né? Essa pontezinha que passar por cima deles. Tudo bem? Então, são esses os exercícios, né, resolvidos. Vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau aí.